dele. Mas eu já falei pra vocês que isso também não quer dizer muita coisa. Ele também poderia fazer esse mesmo gasoduto passando pelo Iraque e chegando na Turquia e chegando no meio no final das contas, né? Então não tem tanta vantagem essa questão do gasoduto, né? Agora, por que esse gasoduto não saía? Não saía muito por pressão da Rússia. A Rússia não queria competidores na Europa, né? A Rússia vende muito gás para a Europa, é o principal cliente da Rússia do gás russo, é a Europa, ou era a Europa, e com a Europa não comprar gás do Oriente Médio, ficaria muito mais difícil a Rússia vender. Muita gente considera que, inclusive, a invasão da Ucrânia também tem a mesma característica. Por quê? Porque a Ucrânia recentemente descobriu reservas enormes de gás ali na região de Poltava. Então a Ucrânia, explorando essas reservas, poderia se tornar uma competidora da Rússia, né? Poderia fornecer gás para a Europa diretamente, embora as reservas da Ucrânia sejam menores que as reservas da Rússia. Então o fato de você ter competição, ou seja, os países poderem escolher de quem vão comprar, hoje em dia eles só podem comprar da Rússia, não tem alternativa. Eles poderiam escolher agora entre Ucrânia e Rússia, e se a questão da Síria se estabilizar, do Catar também, né? Do Oriente Médio também. Ou seja, toda essa preocupação da Síria seria justamente a Rússia querendo manter o monopólio que ela tem de gás para a Europa, né? O J.P. Lindsley é um jornalista que se descreve como ex-republicano. Ele era republicano, mas mudou de lado, desistiu, né? E ele coloca aqui uma coisa bem interessante. Ele fala que o fato de haverem republicanos pró-Putin ou contra a Ucrânia, isso existe porque existem alguns pontos de insatisfação que são bem notáveis. O que ele fala que é bem interessante, tá? Ele pega o ponto de insatisfação e fala como que a Rússia explora isso para dizer que a culpa é da Ucrânia, quando na verdade a culpa é da Rússia, tá? Então ele pega as 4 grandes desinformações que tem sobre a Ucrânia e a Rússia, e muitos republicanos passam a ver a Ucrânia como um lado ruim, né? Então olha só essa coisa interessante aqui. O primeiro ponto que eles colocam aqui sobre que convence muitos republicanos a serem contra a Ucrânia é que a Vitória Nuland criou a Maidan Revolution, a revolução da Praça Maidan lá, a revolução de 2014, que derrubou o Yanukovych, que era o presidente pró-Rússia da Ucrânia, e que foi uma revolução popular. Então muita gente fala que não, que foi os Estados Unidos que mandou o Deep State lá para causar a revolução. Eu já falei pra vocês que é idiota por 2 motivos. Primeiro, que os Estados Unidos quisessem não conseguia fazer isso. Não tem como você insuflar uma população a fazer uma revolução do tamanho que foi a Maidan, do tamanho que no protesto você pode conseguir, mas do tamanho que foi a Maidan, aquela revolta toda, não tem jeito, né? E aí ele fala aqui, ó, o que tem de verdade nessa história? Os americanos estão desgostosos com o que eles chamam de Deep State, ou seja, essa ideia de que tem um grupo de pessoas dentro do governo americano que, independente de eleição, independente de quem é o presidente, não querem saber, eles têm uma agenda própria, né? E então Moscou circula a imagem dessa única pessoa, né, que é uma funcionária pública lá do Departamento de Estado americano, ela dando doces, né, biscoitos para os ucranianos em 2014, e também Moscou diz que o vazamento de uma conversa de telefone com um embaixador americano prova que aquela revolução foi orquestrada pelos Estados Unidos e coisa e tal. Não faz sentido nenhum, não tem se quisesse não faria isso, e também não precisa, porque o povo quer mais liberdade, não tem lógica essa ideia de alguém lutar contra a liberdade, né? A realidade, a Vitória Nuland realmente estava trabalhando para parar, impedir a troca de regime na Ucrânia. Na conversa que foi vazada, a Nuland, ela discute cooperar com o Yanukovych, não a mudança de regime, ou seja, o que ela fala naquela conversa é para o Yanukovych, ela quer o Yanukovych no poder. A Vitória Nuland, o establishment americano, o Deep State americano, foi na Praça Maidan, foi sim, mas para tentar apaziguar a coisa, para tentar manter o Yanukovych no poder, e não conseguiram. Ou seja, ao contrário do que o pessoal fala, a revolução lá da Praça Maidan foi contra também os americanos, também o Deep State americano. Milhões de ucranianos rejeitaram as propostas feitas pelo Yanukovych através da Vitória Nuland e mandaram todo mundo se ferrar, né? E fizeram a revolução do mesmo jeito. A Nuland não criou isso e ela tentou impedir essa coisa, na verdade, né? E aí, isso, segundo ele, muita gente com isso aqui já percebe que tem uma coisa errada nessa história, né? Aqui, outra coisa. O Biden apoia a Ucrânia por causa da Burisma, né? Vocês lembram, a Burisma é uma empresa de gás que empregou o filho do Biden durante um tempo, né? Pagava um bom salário para ele, coisa e tal. E isso, a suspeita de corrupção nessa história toda, teria dinheiro. Isso tudo aconteceu já há algum tempo, foi lá em 2014, coisa e tal. E aí, aqui, ó, o Joe Rogan, até o Elon Musk, membro do Congresso, uma palavra única é capaz de fazer um argumento contra a Ucrânia, burismo. Porque todos acreditam que o Joe Biden apenas apoia a Ucrânia porque o seu filho fez dinheiro com essa companhia de lá. Ou seja, muito que o pessoal fala de que a Ucrânia é um país corrupto, não sei o que lá, é por causa dessa empresa única. Veja, não é o país, é a empresa, né? E aí ele coloca a realidade aqui. A Burisma não é uma empresa ucraniana, ela é uma empresa pró-Kremlin que fez várias oposições, inclusive a Revolução da Praça Maidan. O CEO que contratou o Hunter Biden era parte do regime do Yanukovych pró-Rússia. Ele fugiu para Moscou a partir da Ucrânia em 2014. Só depois que o CEO da Burisma fugiu da Ucrânia é que ele contratou o Hunter Biden. A propósito, a Burisma tem campo de gás na Crimeia e dessa forma ganhou com a invasão do Putin na Península da Crimeia. Ou seja, a Burisma é uma empresa que está na Ucrânia, fisicamente na Ucrânia, mas ela é ocupada pelos russos e ela é favorável aos russos, né? Ou seja, a Burisma é russa, não é ucraniana. Esse fato sozinho pode mudar muitas cabeças. E eu falo para vocês, se tiver essa dúvida, que o Joe Biden me parece estar muito mais a favor da Rússia do que ele parece, tá? Esse negócio de dar equipamento, mandar armas para a Ucrânia com botas, isso é realmente uma coisa bem depõe contra ele, né? O complexo militar industrial está forçando essa guerra, está prolongando essa guerra, né? O que a Rússia entende? Os americanos estão céticos de guerras terríveis que duram para sempre, como no Iraque, no Afeganistão. A Rússia quer usar essa falta de confiança para dizer que a Ucrânia quer guerra para sempre. Quando ao contrário, quem quer guerra para sempre é a Rússia. A Ucrânia não quer. A Ucrânia quer que a Rússia saia do território dela, né? E a indústria de defesa, de fato, ela se beneficia dessa política do Biden de mandar arma contra a gota. Se o Biden tivesse mandado uma quantidade razoável de armas logo de cara, os ucranianos já tinham liberado o território, toda essa guerra já tinha acabado há muito tempo, né? Outra tática é a tática do medo, né? Isso nos surpreende muito, porque o pessoal republicano é justamente o pessoal que geralmente não caiu naquela lorota da tática do medo da época da Covid, né? Que a Covid, não, porque tem que todo mundo ficar em casa, senão vai morrer a vovozinha, e não sei o que lá, senão você vai morrer, porque a Covid é uma doença terrível, não sei o que lá. Mas agora os próprios republicanos caem muito nessa tática do medo, né? Não, deixa a Rússia lá fazer o que ela quer, porque senão a violência vai chegar no nosso país aqui, coisa e tal. E a realidade é que toda vez que a Ucrânia cruzou as linhas vermelhas lá, coisa e tal, a Rússia ficou mais fraca, não piorou a situação, ou seja, ao contrário. Quanto mais tempo essa guerra se prolonga, maior é a chance realmente de uma terceira guerra mundial. O ideal é entregar o armamento para a Ucrânia para resolver esse negócio rápido, né? O povo ucraniano não quer nada disso, né? O Kremlin convida o Tucker Carlson e outras pessoas para dizer que a guerra é o Zelensky versus o Putin, coisa e tal, né? E o fato é que essa guerra é uma briga dos povos, tá? Da Rússia e da Ucrânia. A Ucrânia sempre quis a liberdade em relação à Rússia, não é de hoje, desde a época da União Soviética, desde antes da União Soviética, havia movimentos de independência da Ucrânia e a Rússia sempre oprimindo a Ucrânia, né? Então não é o Zelensky versus o Putin isso aí, é uma guerra entre duas nações realmente, né? E a pergunta que eu coloco aqui, ó, você acha que se o povo ucraniano não quisesse resistir, essa guerra ainda estaria acontecendo? Não, lógico que não. Aliás, a Rússia contava com o povo ucraniano não querendo a guerra e aceitando os russos lá no início da guerra. A gente falou sobre isso, né? O que levou o erro do Putin, essa avaliação que os ucranianos receberiam os russos de braços abertos e coisa e tal. Isso não aconteceu, né? E finalmente tem uma terceira tragédia muito interessante aqui, que finalmente um grande local de armazenamento de tanques russos está vazio, o 1295 base de reserva de tanque, que finalmente está vazio. É um dos grandes, tá? Porque lógico que já tem vários outros menores aqui que já esvaziaram totalmente, mas esse aqui, ó, tá agora só com 3 tanques, segundo a contagem do pessoal. Tinha 286, tá com 3 apenas, né? Então isso aqui tá continua o trend de diminuição da quantidade de blindados disponíveis para os russos, cada vez
menor isso daqui, ó, o número de blindados está diminuindo muito para lá. A gente tem visto isso ali de frente também. Os russos ainda têm muitos blindados, tá? Mas uma hora vai acabar, uma hora vai acabar. Bom, uma informação que é uma coisa realmente surpreendente aqui. Segundo o Budanov, a inteligência ucraniana mandou cerca de 20 operadores de drones experientes e 150 drones FPV para os quadros generais do HTS em Idlib, na Síria. Isso 4 ou 5 semanas atrás para ajudar o HTS e levar o grupo rebelde adiante, né? Essa revelação é uma revelação curiosa, porque, de fato, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. A Síria é um aliado da Rússia fenomenal. A Ucrânia conseguiu quebrar a Rússia bastante com esse negócio da derrota do Assad na Síria. E repara como é que bastou 20 operadores de drones experientes e alguns 150 drones FPV para fazer uma diferença enorme. É o que eu falo para vocês. Eu espero sinceramente que o exército brasileiro esteja prestando atenção nisso daí. Porque do que eu conheço do exército brasileiro tem muito pouco drone. O pessoal usa muito pouco drone lá. Imagino que pode ter mudado isso, pode ter mais coisa hoje, mas o fato é que drone está se tornando central nessa guerra. Tanto você saber usar o drone, quanto você saber se defender do drone é uma coisa essencial. Essa informação saiu nessa notícia aqui do Washington Post, dizendo que os rebeldes da Síria tiveram ajuda da Ucrânia para fazer isso, né? Interessante essa história aqui. Eu não sei se é verdade. Isso aqui pode ser só fofoca do pessoal, pode ser só disse-me-disse, mas eu acho interessante isso, porque de fato, se é um plano ucraniano atingir a Rússia através da Síria, eles conseguiram. A Rússia perdeu um monte de soldado lá, perdeu um monte de equipamento, um caos completo lá na Síria e certamente vai ter uma perda econômica muito grande com isso, né? No dia 10 de dezembro, um criminoso foi morto lá em Moscou. Na verdade é um criminoso de guerra, tá? Ele é um bolor de projetos Mars, que desenvolveu os mísseis Ra-59 e Ra-69 e que é usado para matar várias pessoas na Ucrânia. Esse cara foi morto lá na Rússia, tem a imagem dele aqui, ele estaria envolvido na modernização do Ra-69 e uso de drones pela Rússia, né? Foi morto, ninguém sabe a circunstância. Será que a Ucrânia que fez isso? Não sabemos. Agora, tem um outro caso curioso também, que foi do Alexei Davidov, de 39 anos, que também estava sendo investigado por corrupção no exército. Esse cara é russo e é inimigo do Putin, né? Estava sendo detido, estava sendo interrogado no 11º andar do comitê de investigação e de repente ele caiu da janela. Acontece muito, ele caiu da janela, cara. Isso aqui é chato isso, né? Acontece muito lá na Rússia esse negócio, a pessoa está sendo investigada por algum motivo, está ali perto da janela e de repente ela cai da janela, né? É realmente o que eu falo para vocês, é um estado mafioso, é máfia mesmo, não tem outro nome, né? Agora, uma outra coisa que chamou a atenção ontem também, o Viktor Orbán disse que teve uma conversa de 1 hora com o Putin e que estamos nas semanas mais perigosas da guerra e que ele está tomando todos os possíveis passos diplomáticos para fazer nós estamos tomando todos os passos diplomáticos para fazer um cessar-fogo e começar a conversa de paz imediatamente. Ou seja, o Orbán foi instruído pelo Putin para pedir pinico. O Putin não tem coragem de pedir pinico, você sabe que se pedir pinico ele cai lá na Ucrânia, então ele pediu para o Orbán pedir pinico para ele. Vamos parar a guerra, estamos no momento mais crítico, as 3 semanas de guerra mais perigosas e coisa e tal. É aquilo que eu falo para vocês, o Putin está desesperado, né? E aqui, ó, olha só, a notícia saiu lá na Rússia. A Rússia está próxima de conseguir todos os seus objetivos da operação inicial do chefe da inteligência russa. Olha que coisa, o que eu falei para vocês. No dia que o Putin quiser sair da Ucrânia, ele vai dizer que não, nós conseguimos desnazificar a Ucrânia. Desnazificamos a Ucrânia inteira, então agora todos os nazistas que estão na Ucrânia já foram mortos, agora a gente pode retirar as tropas, sair e acabar com essa guerra. Não duvido que isso vai acontecer não, hein? O cara está desesperado, não tem o que fazer, né? Ele já perdeu 700 mil, 750 mil soldados, perde 800 mil soldados na linha de frente, não consegue ir a lugar nenhum, ou seja, o que resta para ele é isso, né? O Congresso americano acabou de aprovar o ato de autorização da defesa nacional americano para 2025.